Senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Revolutions, o podcast que tem a mudança de mentalidade. Hoje, mais uma vez com uma pessoa especial, mas antes disso, Gabriel Pinheiro, o host do podcast. Eu sou fã desse cara aqui desde sempre, uma das maiores referências do fisiculturismo brasileiro e mundial. Até hoje aí segue ensinando a galera que está começando. É uma honra para a gente receber esse cara. Foi difícil arrumar um espacinho na agenda. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, grande Fernando Maradona. É um imenso prazer, né? Que adianta ter toda uma bagagem sem poder contribuir e ajudar as pessoas que estão dando o pontapé inicial. Então é um maior prazer aí estar com vocês e ajudar a galera a mudar a mentalidade, né? Oh, isso aí. Sim, você faz palestras também, não faz motivacionais, Maradona? Não, já fiz muito. Agora dou aula em pós-graduação. Mas sempre minhas aulas, elas são motivacionais. Não adianta eu passar conhecimento se na segunda-feira aquilo dele fica na mente e na segunda-feira ela volta para aquele mesmo marasmo de sempre. Mas a informação com motivação, amor pelo que faz a pessoa mudar de atitude na segunda-feira e mudar toda a realidade dele em direção ao sucesso que ele gostaria de estar. Já começou com pedrada, hein? Sim, e uma coisa que eu acho muito interessante nos vídeos do Maradona é que mesmo ele tendo passado por tudo que ele passou, ele competiu, ele esteve no palco com os maiores atletas de fisiculturismo, ele conhece esse pessoal todo. Ele sempre faz vídeos para a galera que está começando ali, que não sabe nada, um negócio básico. Eu vi um vídeo que ele postou, não sei se foi mês passado, você falando sobre o grito na academia, que tem um estudo e ele mostra o estudo científico, não é achismo, que comprova que quando você grita, você consegue extrair um pouco mais do seu potencial. Você sabe disso? Não. Como que funciona isso, Maradona? Bom, isso não é de hoje, né? Isso é milenar. Isso já vem da luta. Então, quando o cara dá o grito para canalizar toda aquela força, então quando você solta o ar, você ativa toda a musculatura do core, que são 29 pares musculares que envolvem o tronco, e gerando um tronco firme e estável, né? E bem forte, você consegue direcionar a força para o braço. Isso potencializa o golpe da arte marcial. Então, assim, claro que dentro da musculação, né, e quem gosta de trabalhar com peso, né, utiliza os gritos, né, como uma forma de potencializar a sua performance. Mas até que ponto isso é vantagem ou é só coisa da nossa cabeça, ou se tem artigo mostrando a evidência científica? Uma coisa é a parte empírica, é o que a gente acha, o que às vezes dá certo. Né? Tem muita gente que tem o hábito de chegar, botar, né, fazer o Pai Nosso antes de entrar no agachamento, né, o ritual de tirar o boné, tirar o boné, sim, botar para trás, tem todo aquele ritual, né? Mas existe, né, hoje artigos mostrando que quando você grita, né, ou você fala palavrões, você aumenta a sua tolerância de força. Isso é o mais interessante. E você consegue aumentar a sua força e aumentar a tolerância dependendo de uma situação de desconforto. Isso que é o mais legal. Mas isso todo mundo da academia... Só que a galera utiliza essa estratégia de uma forma banalizada. Tem cara que grita, às vezes com peso leve, grita para chamar atenção. Assusta as velhinhas que estão treinando lá com maior calmaria, e grita, tem maior infarto. Às vezes tem um infarto lá, assusta e nunca mais volta na musculação. E de uma forma desnecessária. Eu acho que gritar faz parte na hora certa, com a carga certa, e naquele momento certo. Então, se você gritar antes da coisa estar difícil e estar ali no momento, ou vai ou não vai, você já gastou aquela carta na manga e já não vai ser tão preciso quando você gritasse no momento certo. O grito é mais na falha, né, Maradona? Não é no começo, você começou... Não, você já gasta... Você já gasta essa estratégia no começo da série, é igual o truque, você joga o zap na primeira cartada, cara. Você já tá só tem o zap, não tem mais nada. Aí o negócio fica difícil. Então, assim, tudo são estratégias, mas a galera banaliza. Então,
Vale a pena? Vale, mas nós temos que entender que nós estamos dentro de uma academia, às vezes tem outras pessoas que não entendem esse esporte, são pessoas normais, né? Porque quando você pega um atleta, ele está fora da curva. Você pega o atleta, ele trabalha com uma porcentagem, né, de pessoas dentro da academia que não chega nem 10%. Não mesmo. Então, a gente é minoria. E, às vezes, a maioria assusta, porque não é comum as pessoas gritarem. A que começa a ficar difícil, a pessoa larga o peso. A pessoa chega e sai do exercício. O atleta não, ele continua fazendo e superando aquele momento de dificuldade e de falha, né, de desconforto. E aí a pessoa tem que gritar para tolerar mais o desconforto. Oh, legal, cara. Legal. Maradona, e como foi seu início do fisiculturismo? Você veio de uma época que tinha pouca informação, pouca referência nacional e não tinha esse boom de internet que tem hoje. Claro. Desbravou e conseguiu chegar no Mr. Olímpia, né, o profissional. Como foi o seu início? O início, como de todo atleta, né? Ali se olha, né, para quem já está nas pontas, né? Quem são os campeões atuais. Igual o menino que vai jogar futebol, ele vai olhar para o Neymar, né? Ele vai jogar pro Messi, Cristiano Ronaldo, né? O Mbappé, e ele vai chegar e falar, não, eu quero ser aqui dali. Então, tem uma referência. E, na minha época, você tinha o Arnold Schwarzenegger, você tinha o Lee Haney, você tinha aí o Coleman estava... O Coleman veio depois, né? O Dory Yates, Nasser El-Sabat. Tinha vários atletas na época, né, que eram gigantes na época, que era muito difícil você ter o contato, porque era tudo por revista, né? E a gente ficava assim, só, né, com aquela sensação, pô, será que isso é verdade? Eu nunca tinha visto bem distante, né? Algo bem distante. Eu nunca tinha visto algo de perto. Então, você tinha vontade de competir, mas você não tinha a realidade de informação à sua disposição. Porque não tinha internet, não tinha informação, não tinha livro, a parte acadêmica, as academias eram poucas, não tinha aquele boom que hoje tem, né, do fisiculturismo, que é a prática da atividade física com peso para performar o físico. Então, quem treinava, cara, ou era segurança, ou era porteiro. Você entrava nas academias, só tinha homens. Você entrava na academia com a camisa branca, saía com a camisa toda marrom, de tanta ferrugem que estava nos equipamentos. E não tinha dessa de WhatsApp. Quem ia lá era quem ia porque gostava de treinar. Não tinha fotinha de tapado. Não tinha roupa, não tinha vestimenta, não tinha garrafinha bonitinho, não tinha tênis adequado. Quem ia treinar porque gostava mesmo da maromba. E eu acho que se perdeu um pouco disso. As pessoas iam para a academia para treinar. Hoje as pessoas gostam de ir para a academia para serem vistas. Verdade. Né? E para fazer a mídia, o marketing, que eu acho que vale a pena. Faz parte, porque isso gera business, né? Visibilidade, até venda de produtos e tal, mas perdeu a essência, né? Que eu vivi numa época que era o romantismo, né? Que a gente deslumbrava com as coisas. Então, a primeira vez que eu vi um cara gigante foi em 1992, que é o Enzo Perosini, que veio competir aqui junto com o Marcinho. Cara, o cara tinha quase 1,90 m e o cara todo... Gigante. Gigante, todo vascular definido. Eu nunca tinha visto alguém parecido. Em 1992. Foi a época que eu comecei. Eu tinha aí 15 anos, então, na época eu estava começando a dar o pontapé inicial na musculação, estava começando a treinar. Então, aquilo ali, cara, abriu meus olhos. Mas não tinha informação. Eu lembro que a primeira dieta que me mandaram fazer era comer um pacote de pão daqueles Seven Boys antes do treino. Com leite? Não, era puro. Puro, com era água? Puro. No primeiro dia eu até tentei, vomitei tudo. O segundo, fiquei com aquela náusea. No terceiro eu já não aguentei mais, porque era muito difícil. Mas a turma que treinava não tinha informação e eles faziam isso. Então, eles passavam as suas vivências para a galera que estava começando, porque não tinha ciência. E precisava comer isso tudo? Claro que não. Claro que não. Hoje, antigamente, a gente ficava 3 horas, 4 horas da academia, às vezes fazia 4 exercícios de peito, 4 exercícios de ombro, 4 exercícios de tríceps,
dava, pô... Era o que o Arnold fazia, né? E ficava 2 a 3 horas na academia. Hoje não, hoje os treinos são no máximo 1 hora, vai para casa e o importante é comer, dormir, cara, e fazer um ambiente que gerar um anabolismo que você gostaria. Não são os excessos, mas a dose correta para a pessoa certa, no momento certo. E você não tinha nada disso no início, né? Nutricionista... Esquece, velho. Contrato milionário. Não, hoje você vai para um fisiculturista, ele tem tudo. Ele tem nutricionista, treinador, médico, psicólogo, fisioterapeuta, tem até massagista, tem tudo. Tem até babá, cara. O cara tem que ficar pegando no colo. Hoje os coaches hoje é babá. Tem que estar lá junto, vai chamando, não sei o que. Pô, na minha época não, velho. Na época eu tinha que fazer, eu que montava o treino, então, eu que montava a dieta. O custo era academia, caixa de ovo e batata doce. E com muito custo. E era muito custo, porque não tinha essa facilidade. Então, hoje tem marmita que você compra já personalizadas. Tem. Né? Então, assim, totalmente gourmet. Então, você pode ir lá fazer do jeito que você quer. O cara te entrega na sua casa. Antigamente, eu tinha que comprar o frango, aí não tinha dessa de eu botar tempero, tudo sem sal, porque não tinha informação. Então, ó, ou era arroz com frango, e quando você enjoar, era frango com arroz. Não tinha mudança. E tinha um mito antigamente, você vai poder explicar a gente, que o pessoal falava que pegava hormônio de defunto para aplicar. Você já ouviu falar desse? Na verdade, isso foi na década de 70, porque assim, você tinha um GH, que era o hormônio que estava ainda sendo... Ainda não tinha essa industrialização desse hormônio, então o pessoal utilizava, né, a administração de hormônio de crescimento através, né, da retirada de cadáver fresco. Tá? Só que, né, tinha esse tipo de... Então, realmente, o GH antigamente... Mas tinha uns problemas, né? Que teve algumas doenças que vieram com essa utilização. Depois que veio a industrialização do GH, ficou mais fácil. Mas aí sim, na década de 60 e 70, foi as primeiras formas de utilizar o hormônio de crescimento. Foi do defunto. Isso aí. Só que ele vinha com... o GH, eles são 191 aminoácidos na sua cadeia. O defunto ele já vinha com uma alteração, com 190. E isso dava alterações e problemas, né, para quem estava usando. Eu já vi o Arnold falar disso, desse assunto. Eu sabia que tinha. Maradona, você sendo um dos principais ícones do fisiculturismo, qual foi a sensação? Você imaginou que chegaria ao Mr. Olympia Pro? Como é que foi? Não, na verdade, assim, imaginar, você pode imaginar o que você quiser, cara. Sim. Né? E quando a gente é mais jovem, a gente imagina coisas que, cara, que talvez a gente jamais nem imaginaria estar, né? Então, na época que eu comecei, eu imaginava, ficava viajando, como é que ia ser de estar lá competindo. Mas, assim, imaginava, mas eu nunca, assim, eu tinha certeza que eu ia estar lá, né? Então, assim, eu não tinha certeza, mas imaginar, a gente podia imaginar. Imaginei, mas estava longe, era uma utopia, né, cara? Então, mas a primeira coisa é imaginar mesmo, isso é técnica. E como foi posar do lado do Flex Lewis no Mr. Olympia? O Flex Lewis era o atual Mr. Olympia da época, né? Então, assim... Foi até bom, porque, assim, às vezes foi sorte, né? Às vezes é sorte, coincidência, né? O que mas, na verdade, talvez para uns, nossa, vai ficar posando do lado do Mr. Olympia, vai ficar para trás, mas tem outros que é oportunidade. Quando você tem um céu, você tem uma estrela que brilha muito e a sua brilha pouco, você ficar do lado do que brilha muito, se o seu brilho, né, ele é bom... Cara, as pessoas vão te ver. Se você está ali, seu brilho é pequeno, mas você está longe, no escuro, ninguém vai te ver. Então, você está do lado dele. Eu estava numa melhor condição, a melhor condição da época, que foi 2012, acabou isso me favorecendo. Então, foi a minha melhor colocação. Eu fiquei top 8. Né, top 8? No Mr. Olympia da 212. E em algum momento, você ali, do lado do maior nome da 212, do fisiculturismo, você imaginou, você viu assim, ó, dá para me chegar, eu consigo ganhar. Na verdade, eu não pensava nada, eu estava curtindo. Eu estava vibrando, eu estava assim, me sentindo, né, assim... Anestesiado. Eu estava me sentindo a criança de 6 anos na Disneyland. Então, eu estava feliz, velho. Então, eu não estava preocupado se estava lá
o Flex Lewis, Ronnie Coleman, não, né, Flex Wheeler, tava nem aí. Eu estava com fim de competir, me mostrar o meu físico. Dar o seu melhor. Dar o meu melhor. Então, eu estava contente. Então, eu não estava com aquela cobrança, eu tenho que ganhar. Eu já estava no lucro. E vocês foram juntos? O Eduardo Corrêa também não, participou? O Eduardo Corrêa, ele foi cada um da sua forma, coach, do seu coach, da sua forma, né, da sua equipe. Ele ficou, se me engano, em top 5, eu fiquei top 8. Você já teve dificuldade na hora de pesar ali? Não deu, não chegou no que imaginaria? Porque o Eduardo Corrêa, eu estava ouvindo até um podcast com ele, ele teve uma historinha legal. Sempre tem estratégias para a gente pesar. Mas, assim, sempre eu consegui pesar no... Às vezes, tem uma vez, eu era mais novo, que eu tive que correr para cair de peso. Eu tive que correr na rua. Quanto tempo antes? Você vai na pesagem. Então, você chegou na pesagem, a pesagem de 1 às 5 da tarde, você pesou 1 hora. Você tem até às 5 para conseguir o peso. Então, foi o Corrêa que teve que arrancar a cueca, Jeff? Foi, se não me engano, foi 2009 que ele subiu na competição. Aí ele subiu, não deu 202 libras. Aí ele tirou, aí o Steve Herberg falou, não, aqui não é Brasil, não. Tem que pesar certinho. Esculachou ele, meio que foi grosso. Sim. Porque o pessoal tinha uma visão do Brasil, né, meio torta, né? Quase todo esporte é assim. Isso. Hoje não. Hoje o Brasil é querido, porque só aqui no Brasil tem mais de 90 competições, né, dentro da NPC aqui no Brasil. Hoje é o maior fomentador financeiro do mundo, é o Brasil, que está dando milhões e milhões para a NPC. Mas na sua época não era assim, não. Não era assim, não. Então a gente era mais um. Então a gente era tratado como se fosse mais um. E o Eduardo sofreu nisso aí. Então, ele 200 gramas ali. Ele pesou 202 libras,0. Ele pesou 202,1. O cara falou, não, tem que pesar 202,0. E ele contando que ficou dentro da sauna lá, tinha um outro competidor lá que passou mal e ele chamava o cara que treinava mas isso ele. é normal, porque você tem que bater peso. E as estratégias de perder peso, elas são bem sacrificantes. E depois de você ter competido com tanta gente de peso, assim, Rádio Chopin, Eduardo Corrêa, o Flex, Chicago Pro, Tampa Pro, até Manchester, você rodou o mundo todo, Porto Rico. Viu todo mundo de perto. Quais foram os físicos que mais te impressionaram no palco? Rádio Chopin. Rádio Chopin? Que foi Portugal 2018. Rádio Chopin, sem dúvida. Foi a partir desse campeonato que ele foi para a Open? Aí ele foi para a Open. Ele ganhou, foi 2018, o Mr. Olímpia de Portugal, só que ele não conseguiu ir para o Mr. Olímpia, por causa do Irã, tinha problema com os Estados Unidos. Aí não foi. No backstage ali, quando você viu o Rádio Chopin, você falou assim, ganhou? Não tem jeito. Era impressionante. A muscularidade, a maturidade e o condicionamento dele era muito superior. Deixa eu fazer uma pergunta. No futebol, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o time é campeão mediante a pontos. Bateu 80 pontos, o outro ficou com 79, de 80 ganhou. Como que funciona no fisiculturismo? Por exemplo, em 2014, no Mr. Olímpia, o Corrêa, ele foi injustiçado, foi garfado? Na sua visão, tem alguém ali do ramo do fisiculturismo que já foi garfado? E como é que é a competição? Na verdade, é o seguinte, hoje tem muitos, né? Tem algumas pessoas, até você vai na Federal, no FMG, tem professores que falam que é um concurso de beleza. Claro que isso aí é o que ele acha, né? Então, se ele acha que é isso, então ele tem que conversar não comigo, né? Ele tem que conversar com o Ministério do Esporte, que já adotou o fisiculturismo como esporte, e é olímpico, só por isso aí. Mas ainda tem as suas dificuldades dentro do fisiculturismo, porque ele é muito subjetivo. Ele vai muito no que você acha que é o melhor. Então, se é subjetivo, eu posso gostar do seu físico, mas o outro A pode gostar do seu físico, porque são pessoas com físicos diferentes. Tem pessoas que têm uma perna mais longa, o outro tem às vezes o tronco mais longo, tem um cara que é mais equilibrado, tem cara que
ele é mais estreito, o cara que é mais largo. Então, a forma do corpo, ela diversifica. Então, isso impacta no que você está enxergando. E isso vai bater nos seus gostos. Sim. Então, talvez o fisiculturismo deveria ter pontuação, ter uma variação mais quantitativa, não qualitativa, subjetivamente falando. Aí é difícil ganhar, tá? Mas existe. Exemplo, eu vou bater o olho aqui, você tem as poses. Então, ó, duplo bis de costa, duplo bis de frente, expansão dorsal, peitoral melhorado. Então, tem as poses. Então, uma das formas, como eu fui juiz muitos anos, né, internacionalmente, eu começava a pontuar. Então, eu tinha 2 atletas com mais ou menos, estavam ali pareados, só que eram físicos diferentes, mas aí beleza, vamos ver como que está nas poses. Então, bateu o olho, a proporção, simetria, definição e volume. Aí você vai ter que colocar quem ganhou na pose número 1, na pose número 2. Então, no final, você está lá 4-3. Aí eu já tinha mais ou menos o campeão. Eu usava essa estratégia. Mas tinha que ser algo mais... Tinha que ter algo pontual para que as pessoas pudessem recorrer e ter onde averiguar se houve justiça ou teve injustiça. Mas, de certa forma, acaba ganhando ali o que for mais completo, né? Eu estava vendo... É completo, porque assim, às vezes não é o maior que ganha, não é o mais definido, mas é o cara que tem um conjunto mais harmônico e que impacta bem. Mas sempre a nível competitivo, a nível internacional, claro que todo esporte tem as maracutaias, você tem lá aqueles lá que são mais queridos. Eu estava vendo alguém na internet comentar, por exemplo, da Open, falando que o Nick Walker, ele tem assim, ele é mais impressionante, ele é maior em muitos agrupamentos musculares do que o Samson Dauda. Porém, ele é mais completo, o Dauda. Eu não sei se essa é a sua opinião também. Por esse fato que a gente está falando, do fisiculturismo, né, ser julgado ali o que for mais completo, e não o que mais assustador, mais grandão. Hoje teve uma tendência da arbitragem que eles estavam valorizando os caras maiores, mais freak, mais grosso, mas era volume, e agora está começando a voltar a um físico mais harmônico, com a cintura mais apertada, um cara mais belo para posar, né, com uns contornos mais arredondados. Você vê que lá no final você teve lá o Rad Chopin com o San Soldado, né, e que estavam competindo aos top 3 do Mr. Olímpia. O San Soldado era maior do que os outros dois, dentro dos top 3, só que o físico dele estava mais arredondado, estava bonito de se ver. Então, assim, o Rad Chopin, para mim, estava muito bem. Os cortes, ele é mais baixo, ele é da minha altura. Estava muito impactante. Mas o San Soldado ganhou, acho que na harmonia e do tamanho, nos contornos mais arredondados. Teve um Mr. Olímpia que o Chopin ficou puto, não ficou, de pegar o segundo lugar? Fica teve puto um que sempre. ficou bravo. Ele ficou bravo demais e pegou o troféu assim, cara. E ele fica... É uma vida, né, cara? Não, e ele fica puto, porque ele não quer perder. Os caras da Pérsia, né, o Irã, eles vão para ganhar, eles não aceitam ficar em segundo. Então, eles têm um speed guerreiro, de batalha, mesmo. Eles não aceitam. Então, isso é da cultura. Cara, e ele ficou indignado, porque o cara foi para ganhar, o cara deu tudo para estar ali. Então, ninguém gosta de perder, velho. Então, aí, por exemplo, você já participou de várias competições. Você já chegou a passar mal, alguma coisa desse tipo? Vou dar um exemplo aqui. Passei. Como é que chama o físico lá que estava derretendo brasileiro lá? É o Ramon. Ramon, por exemplo. É algo que não era previsto. Ele não passou mal. Ele só errou. Então, ele só não vou falar que ele errou. Ele não acertou a hidratação dele, quando ele estava bem cheio, porque ele tentou chegar mais volumoso, mais hidratado no físico, mas pela quantidade de confrontos que ele teve, o glicogênio começou a baixar e a água começou a sair dentro do músculo, para fora do músculo, ele começou a derreter. Olha aí escorrer a tinta. Se escorre a tinta... Mas foi falha do treinador? Cara, na verdade, assim, são estratégias. Então, eu vou te falar assim, mas só que é o seguinte, todas as vezes que ele subiu, ele aconteceu a mesma coisa. Então, ou seja, tem uma coisinha para melhorar. Pode melhorar, porque toda vez que eu subo nos campeonatos, eu não derreto. Porque eu entro bem enxuto,
posso fazer 50 confrontos, cara, que eu não derreto transpiro, mas não de escorrer minha tinta. É igual o treinador do Galo, Milito, repetia a mesma formação, foi mandado embora. Mesmo passando e assim, jogos. pode ser impressão minha, mas vendo o Mr. Olímpia ali, você do lado do Flex, parecia realmente que você estava curtindo aquilo ali, você não estava sentindo pressão, posso estar enganado. Você do lado do Flex, você, aquele sorrisão assim, natural pra caramba, e o Flex, né, com mais ali, porque não ele, posso perder. Ele era o atual Mr. Olímpia defendendo seu título, então a cobrança estava toda nele. Você estava ali, igual você falou, você estava ali no parque de diversões, ali vivendo seu momento. É isso aí. Então, depois de ter participado de tantos campeonatos, a gente falou aqui Chicago Pro, Tampa Pro, Manchester, qual foi o campeonato mais difícil que você participou e qual campeonato você acredita que apresentou o melhor físico da sua vida? Eu acho que foi quando eu foi o primeiro campeonato na Pro League, né, que eu ganhei o Procard e fui disputar o primeiro show profissional, que foi em Dallas, né? E na cidade de Dallas. E chegamos lá, foi Toronto, lá como é que chamava a competição? É Canadá? Dallas Pro. Ah, tá. Dallas Super Show, né? E cheguei lá, cara, tava todos os Gás Cisterino, tinha todos os atletas. Eu fui numa categoria que estava bem competitivo, né? Tava os melhores atletas dos 12, mas eu cheguei num físico, assim, o melhor físico da minha vida, melhor do que do Mr. Olímpia em 2011, que eu fui para o Mr. Eu ganhei essa do Dallas Super Show, e depois... Ganhou a vaga? Ganhei e fui competir o Mr. Olímpia em 2011. Foi o primeiro Mr. Foi o primeiro. E eu entrei bem melhor no Dallas Super Show do que no Olímpia. E você achou que foi estratégia sua? Cara, eu entrei no meu melhor, estava bem, estava tranquilo. Entende? Quando tudo na viagem deu certo, no Mr. Olímpia 2011, deu tudo errado, eu errei o hotel, deu problema no meu voo, overbook no meu voo. Tudo que tinha que dar errado deu. E aí, isso também, eu não entrei no meu físico. Isso pesa no psicológico. Não, aí você não vai bem e você fica puto. Não dorme bem? Não é nem questão de dormir bem, é questão de você não subir bem do seu melhor forma. Às vezes você está na minha melhor forma e não ganha. Às vezes você não está na sua melhor forma e ganha, tudo depende. Entendi. Mas fui lá, eu fui para competir, mas eu não consegui entrar no meu melhor e me cobrei por causa disso. No outro ano eu falei, não, beleza, eu não vou errar. Então, eu cheguei uma semana antes, levei meu treinador, fui sozinho, eu e o meu treinador e um cara para me ajudar. Cara, fiquei isolado, como se fosse uma competição. Um jogador de futebol entra lá na concentração lá e não sai para nada. Então, eu fiquei focado e isso impactou eu estar tranquilo, eu chegar, não ter assim, situações que tirassem a minha performance, né? Situações de como que eu posso falar? Desconforto de estar ali. Assim, mais ou menos. Cara, é muito difícil, né? Não é quantitativo igual você falou, é qualitativo. E eu acho que o pessoal que faz a avaliação, os juízes, eles já vêm acompanhando essa turma antes. Já vai com a opinião um pouco formada. Eles já sabem quem são campeões, porque já tem uma noção dos... Chega lá, ele já sabe quem são os campeões, pela maturidade, pela história. Não tem jeito do cara ganhar. Só chegar uma falha ali que o cara foi derrubado. Não tem jeito de o cara chegar, que o cara sabe quem ele é, mas chegar em 2, 3 semanas, o cara mudar o físico dele. Talvez pode acontecer um cara que ninguém conhece surpreender, porque ninguém estava escondido então lá. Não estava acompanhando ele. Ninguém estava acompanhando, ele chegou lá de supetão, mas mesmo assim. Isso acontece mais na men's, né? De aparecer um cara de última hora. Não, pode acontecer em qualquer competição. Mas mas pode acontecer. Então as redes sociais ajudam. No amador acontece muito. Exemplo, chegou no amador hoje, tipo assim, chegou um atleta aqui, não está preparando um atleta, você não tem na sua categoria, você é o melhor atleta, questão de maturidade, de dimensão, tal, e de condicionamento. Chegou um cara que ninguém conhecia, a primeira vez que ele competiu fora da curva. Sim. E ganhou. Aí ninguém esperava esse cara, porque a gente estava olhando quem era da categoria, você estava superior a todos, mas veio um cara
desconhecido, extraterrestre, Destrói. ele levou todo mundo. E em relação aos campeonatos amadores, qual você acha mais difícil? No Brasil ou na gringa? No Brasil, o nível está muito alto, muito alto. Assim, o amador o fisiculturismo do Brasil cresceu muito. Só para você ter noção, em Belo Horizonte são 4 shows de fisiculturismo. Em Minas Gerais são mais de 10. Está tendo competições de 4 a 6 campeonatos todo final de semana. Todo final de semana. Olha a quantidade de atletas que estão emergindo dentro do contexto amador. Lá fora não tem esse crescimento. Mas por quê? Porque veio a NPC para cá, os irmãos Tamer, né, o Terek e o Tamer, e começaram a fazer um trabalho aqui de crescimento do fisiculturismo. Então a Muscle Contest veio com uma empresa e, cara, o negócio cresceu absurdamente. Então, antes nós tínhamos tinha 2 campeonatos em Minas Gerais, era o estreante, o brasileiro e o mineiro, depois ia para o Campeonato Brasileiro, depois para o Sul-Americano. Então, só tinha um nacional. Sim. Depois que veio, aí tinha o Mr. Olímpia, aí tinha o Arnold, aí começou a ter o Arnold, aí depois começou a ter o Mr. Olímpia aqui, que aí teve a briga e separou a FBB para a NPC. E agora nós temos 2 campeonatos grandes, que é o Arnold Classic e o Mr. Olímpia, cara, que dá mais ou menos quase 1.000 atletas. Nossa. 1.000 atletas. Vendo lá de fora, assim, me parece que aqui no Brasil o nível, estou falando de amador, nível do campeonato amador do Brasil muito maior. É muito maior do que o de lá fora. Por exemplo, quando o Kleber Bambam foi participar lá fora, igual a gente encher a boca e falar assim, eu ganhei campeonato, foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil, não. Ele fala. Aí, claro, é mais fácil. Aí eu fui ver o campeonato, não, esse campeonato foi cabuloso. Os caras pareciam que tinha 2 anos de academia, cara. Um grilo. Ué. E aqui no Brasil, os caras tudo gigantesco, nível pro, se matando. A Europa também tem essa característica, os amadores têm uma quantidade de amador muito forte em relação aos profissionais, nos Estados Unidos é o contrário. Profissionais muito fortes, os amadores... Está começando ainda. O forte não é o amador lá, forte é o profissional. Mas não tem aquela questão de Men's né? Não tem... Não, mas mesmo assim... É porque é o seguinte, quando você tem as categorias, nós temos Men's Physique, que é o pessoal de bermuda, que é a galera que está começando a treinar, mas a perna é uma musculatura mais difícil de performar, de desenvolver, de amadurecer. Então eles colocaram a Men's Physique para trazer mais atletas que às vezes não consegue competir com um cara da Open, um cara muito forte, porque a perna demora. Então, ele, em vez de entrar com 10 anos de treino, ele vai entrar com 5 anos de treino. Então, é mais adeptos ao esporte. Então, você tem um Men's Physique. O cara começou a botar perna, ou ele vai para a Class Physique, se ele for um cara mais alto, e se o cara for começar a botar mais... Ele é mais baixo, ele vai para 212. E se o cara começar a ficar muito forte, ele sai da Class, porque é por peso e altura, ele vai para a Open. Que é o nível mais elevado. Que não tem peso. Não é que é o mais elevado, é porque é o bodybuilding. Né? É a categoria. É a categoria. Então você tem Men's Physique, Class Physique e bodybuilding. Então aí você vê que é a evolução de um atleta. Ele passa... se o cara está começando na musculação, ele vai conseguir almejar o Men's Physique. Daqui a pouco ele começou a competir, ele começa a desenvolver, crescer, aí naturalmente vai para a Classic ou vai para... Se o cara é mais baixo, ele vai para 212. Exige mais do atleta, né? Quanto maior ali a categoria, né? Mais massa, vai exigir mais do atleta, não vai? Assim, tudo na vida é um processo seguinte. Quando você cresce, maior é a responsabilidade. E maior o trabalho para se manter naquele patamar. Eu acho legal que eles criou categorias para poder... As pessoas estão começando a vencer também, né? Por isso que segregou as categorias. Para ter mais adeptos. Eu imagino, para você ter uma pessoa que competisse a Open, aí desanimaria, porque imagina o que eu tenho que chegar com mais ou menos 120 quilos em cima do palco para ir para a Open. O cara tem que ficar uns 10, 15 anos. Ninguém está afim de ficar esperando 10, 15 anos. Mas eu sei, em 2, 3 anos poder subir, competir e ganhar, não vai te motivar? Com certeza. Muito mais do que ficar 10 anos, 15 anos, só fritando ali, bolinha ali. Só para uma categoria, bodybuilding. E olha lá. Ô Maradona, e como foi para você, né? Você é uma referência no fisiculturismo e também na área acadêmica.
é um cara com diversas graduações, mestrado, doutorado. Como que foi seu início na área acadêmica? Quando que você viu ali, cara, eu não quero ser o cara shapeado, referência mundial que eu sou, não. Eu quero estudar. Eu quero passar o conhecimento para as outras pessoas. Na verdade, assim, tudo que... Assim, o fisiculturismo foi o meu esporte. Né? Assim, foi minha paixão. Mas eu acho que a gente tem que fazer outras coisas paralelas. Eu não posso ficar viver do esporte e largar estudo, família, né, o lado pessoal de lado e focar. Não, eu tenho que ter um equilíbrio em todas as coisas que são importantes. Então, estudar foi uma coisa importante. Eu acho que assim, o lado profissional também é importante. Por quê? Porque na minha época não estava esse boom do fisiculturismo. Então, eu tinha que pagar para ter meu hobby. Hoje eu não consigo viver só do fisiculturismo, mas também eu já não estou no hypando nos melhores atletas do Brasil. Eu já estou mais parando do que começando. Talvez se eu tivesse indo para o Mr. Olympia hoje, talvez eu conseguiria ficar por conta de só treinar, pela facilidade de patrocínio, e os patrocínios me garantiram ter uma posição de só treinar e não precisar de trabalhar. Mas eu sempre tive, né, o hábito de trabalhar e de estudar. E da mesma forma que o fisiculturismo me forjou um caráter de estar sempre evoluindo, né, sempre ser constante, regular, e eu sempre fazer melhor o que eu propus a fazer, você transfere todos esses hábitos para as outras áreas. Então, no lado profissional, você quer sempre estar evoluindo. Na parte acadêmica, a gente tem que estar sempre estudando. Não que eu tenho que ser o melhor cara, não. É porque eu tenho que evoluir, velho. Você é formado em quê? Eu formado em nutrição, educação física, fisioterapia e doutor Eu na já área vi diversos amigos, né, que estudam educação física, outras áreas, né, tirando foto com você, apresentando um certificado de palestra, alguma coisa. Você realmente virou referência nessa área aí também, né? Porque que adianta a gente chegar onde chegou e não deixar algo de valor para as pessoas? Eu falo muito isso, né? Você tem herança, né? Eu posso deixar a herança ou um legado. A herança é deixar algo para alguém, mas o legado é deixar algo em alguém. E a única forma de deixar algo de valor é nas pessoas, né? Dentro do caráter das pessoas, na formação das pessoas, para que elas possam... Eu deixar um pouco do Maradona dentro delas para que a hora que eu sair do contexto do fisiculturismo, deixar algo que marque a vida delas. E seja, quando ele lembrar do Maradona, ele vai lembrar, não é só do troféu, mas, que dali fez a diferença da minha vida. Então, eu acho que é isso que é importante, esse é o meu objetivo e o meu propósito. Maradona, eu tenho um amigo, vou citar o nome dele aqui não, tá? Teve jeito, tava na academia malhando, tô vendo que ele tá crescendo, tá ficando fortinho. Aí eu falei com ele assim, aqui, você não vai malhar a perna não, cara? A perninha dele tá fininha. Ele falou assim, depois que eu ficar grandão, a barriga trincada, eu vou começar a malhar a perna. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que as pessoas estão... as pessoas faltam informação, né? E isso acontece também com as pessoas que estão entrando agora na academia e acontece algum tipo de lesão. Como que você vê isso hoje? A pessoa, para entrar na academia, ela precisa ter um acompanhamento desde já? Como que funciona? É o seguinte, tudo na vida você precisa ser instruído, porque ninguém sabe as coisas só porque você entrou na academia, você não sabe treinar. Mas hoje tem uma facilidade porque tem a internet, tem o Instagram, tem o YouTube, né, que te ensina, que passa informações para que você possa fazer o básico. Sim. Mas sempre você tem que ter um mentor na sua vida para você acertar mais do que errar. E, cara, eu acho que tem que ter alguém, né, te corrigindo, te motivando, né, te direcionando para você não machucar. Exemplo, por que a gente machuca? Porque a gente faz algo que não está preparado. Quando a gente começa a treinar de uma forma progressiva, né, de uma forma constante, regular, dentro da sua capacidade, né, física, cara, você não machuca. Hoje a gente tem artigos mostrando que a musculação, ela previne lesões quando você treina. Então, se você tem o costume de treinar bem, de uma forma constante, regular e evoluindo de uma forma gradativa, as lesões são menores. Por que o cara joga futebol machuca? Ele machuca porque ele fica o dia inteiro, a semana toda trabalhando e só joga o final de semana. Mas o cara que joga todo dia,
E o final de semana ele machuca, a probabilidade dele machucar é menor do que só o jogador de final de semana. Que vai só um dia lá e não se prepara. É, isso aí. Se eu chegar e botar você para fazer a musculação, cara, e botar você para treinar da mesma forma, a mesma intensidade que eu for, ou seja, proporcional tal à sua massa muscular, você vai machucar. Sim. Eu tenho que começar devagarzinho e ganhando ritmo. Então, se você respeitar essa progressão e essas evoluções, a chance de machucar é muito pequena. Falando de treinamento, o que você acha do treino full body, né? Que é o treinamento de todos os grupos musculares ali num único dia? Para quem é indicado ou não é indicado? Bom, eu antes, quando eu saí da formação, né, assim, né, comecei a dar aula de musculação, etc., formei educação física, eu tinha uma visão. Que a visão que o full body era para pessoas iniciantes. Então, ou seja, eu pegava um exercício para cada agrupamento e colocava lá para fazer num dia só. Então, eu tenho lá 8 músculos, né? Peito, ombro, tríceps, perna, braço e tal, e eu fazia um exercício para cada agrupamento naquele dia. Então, para mim, isso era o iniciante. O cara começou a desenvolver, eu colocava mais exercícios para cada agrupamento. Então, eu não conseguia fazer aquele volume todo. Eu dividia a ficha em A e B. Então, para mim, era essa visão. E hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Hoje são estratégias. Que hoje tem, isso chama-se treinamento Você tem um treinamento verticalizado, que é os splints, é fazer vários exercícios para o mesmo grupamento, que são as estratégias hoje de montagem de ficha, que é mais convencional. Mas o full body é você fazer o treino horizontalizado. É você fazer o mesmo um exercício todos os dias do que pegar 5 exercícios e fazer num dia só. Entendi. Tem artigos mostrando que os resultados são muito parecidos e ainda tem artigos mostrando que para alguns grupamentos foi mais benéfico para o grupo que treinou full body ou treino horizontalizado. Olha. Talvez para um cara que é muito treinado, talvez não é interessante. Não se deixe interessante, não tem muito sentido. Mas uma pessoa que está começando, e às vezes ele fazer 5 exercícios no mesmo dia, se ele treinar pesado mesmo, intenso, próximo ali à falha, cara, ele no terceiro exercício ele já cansou, aí vai começar a cair o rendimento. Então, os 2 últimos exercícios vão ser mais, vai ser menos trabalhado. Então, se ele faz todo dia um exercício, ele consegue ter um bom aproveitamento em cada exercício. E como você faz um treino só, um exercício por dia, a sua recuperação para o próximo dia ele é mais rápida do que eu fazer tudo no mesmo dia. Então, quanto mais eu treino, mais tempo eu tenho que ter descanso para a próxima vez que eu for treinar aquele grupamento. Então, legal. Hoje eu já vejo que é uma estratégia. Talvez para aquele músculo que você tem dificuldade, que cai bruscamente o rendimento, porque às vezes a treinabilidade daquele músculo ou aquele músculo é deficiente, ou você começa a treinar, ele perde o rendimento rapidamente, talvez mudar a estratégia, botar ele horizontalizado seria interessante. Pessoas que machucaram, aí regrediram na performance. Então, talvez para aquele músculo eu vou começar com o horizontalizado. Eu vou fazer o full body só para um grupamento. Então, vou lá, tem muita gente que fala, machuquei meu joelho. Aí está voltando a musculação. Eu vou fazer 5 exercícios. Não vai. Para um cara que está saindo da fisioterapia. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício todo dia. Sim. E às vezes a pessoa responde porque um exercício ele consegue treinar bem. Mais do que isso, começa o quê? Ficar cansado. Mental, sistêmico e local. E isso pode fragilizar o tecido. Eu vi o Cariani falando disso um tempo atrás. Isso aí. Se você tem um músculo, não sei se procede, mas se você tem um músculo e você tem muita dificuldade, ao invés de você ficar treinando ele 1, 2 vezes na semana, todo dia. Você pega um dia firme nele, faz o seu treino normal, mas todo dia você faz um único exercício com 50% da carga, você vai ter mais resultados naquele músculo. Hoje a gente sabe que assim, quando você faz um treino, você tem a dor tardia, você tem danos musculares, você tem processo de cicatrização. Hoje já tem artigos mostrando, se eu faço um treino no dia seguinte, de baixa intensidade e de baixo volume, eu amortizo os danos e as dores musculares do dia seguinte.
Opa, então isso pode me dar um conforto. E gerar estímulos para melhorar a cicatrização daquele tecido. Então pode ser que isso tenha uma referência, mas não vi nenhum artigo mostrando para a hipertrofia. Mas para a recuperação para o próximo treino tem coerência, sim. E tem algum exercício que você considera subestimado, que as pessoas dão pouca atenção, mas... Panturrilha. Panturrilha. Panturrilha é um músculo que as pessoas negligenciam, deixa ser para o último exercício da ficha e às vezes deixa um exercício só. Eu sei que tem panturrilha, mas não diria a perna, no geral. Não, você tem perna. Claro que quando você faz o agachamento, você trabalha panturrilha. Quando você faz um leg, você trabalha panturrilha. Né? Quando você está fazendo a rosca direto, você trabalha panturrilha. Mas a gente tem que também trabalhar a intensidade e, às vezes, os treinos específicos. E, às vezes, a pessoa ela faz todo o treino e faz um exercício só de panturrilha. Talvez a gente tenha que fazer um volume maior. Qual a dica para o pessoal ganhar panturrilha? Primeiro passo, não negligenciá-la e treinar com cargas altas e cargas baixas na mesma arquitetura da ficha. Outro ponto, diversificar os estímulos. E mais interessante, treinar pelo menos 3 vezes a semana. Aqui, você acha que eu estava lendo esses dias? A musculação, ela não é somente para a pessoa ver físico, não. É importante até mesmo para a sua velhice, né? O estudo estava falando o seguinte, para a pessoa mais velha, uns 75 anos, 80 anos, ela nunca fez musculação, ela vai ter dificuldade para se levantar da cama. Olha você ver, o que o estudo faz? Se levantar da cama ou de uma cadeira. Ela precisa, pelo menos, em algum momento da vida, você ter levantado no agachamento pelo menos 15 quilos de cada lado para você poder levantar seu corpo na sua velhice. Você está lá, velho, levanta da cadeira. Se a pessoa não fez isso na vida dela, nunca fez nenhuma musculação, ela vai ter dificuldade para poder levantar. É porque é o seguinte, depois dos 60 anos, você já começa a potencializar o processo de senescência, que é o processo de envelhecimento natural de todos os órgãos, de todos os compartimentos e componentes do nosso corpo. Uma delas é a parte muscular. Então, a sarcopenia é algo que acontece. É a perda de massa muscular. E a sarcopenia ela começa a deteriorar as fibras de força, que são as fibras tipo 2A. E se a pessoa ela já tem pouca força e depois de 60 perde ainda mais força, podendo perder de 30% até 50% da sua capacidade de potência ou de força, você já era fraca, vai ficar mais fraca ainda. Nossa. Essa fraqueza pode impactar até mesmo de levantar de uma cadeira. Então, ou seja, hoje já tem artigos mostrando que quanto maior é a sua perna, maior é a sua longevidade. Olha. Já tem artigo mostrando que está relacionado à qualidade de vida sua. Então, aumenta muito a testosterona. Outro ponto, a musculação ela não é só para ficar bonito, ficar estético. Quando você treina, você libera citocinas que são anticancerígenas, que melhora o seu foco, diminui as doenças, né, mentais, como Parkinson, Alzheimer. Ela libera substâncias químicas que geram melhora do seu humor, melhora da sensação de bem-estar, que é a serotonina, dopamina. Ela também produz citocinas inflamatórias que comunicam com outros órgãos, principalmente pelo seu intestino, que influencia no seu metabolismo e também na sua fome. Então, isso diminui a resistência à insulina, melhora o seu metabolismo, né? Altera também a sua parte vascular. Isso tudo influencia na sua longevidade. Hoje já tem vários artigos mostrando que os parâmetros de saúde são impactados na atividade física. E também na parte cardiovascular. Se você pega um peso no chão, você vai ter que contrair músculo para gerar... né, para gerar força para fazer aquela tarefa. Quanto mais músculo, quanto mais força você tem, menos fibra você vai dispor. Então, menor a sobrecarga cardíaca. Então, ele é até o cardioprotetor. Então, ou seja, se eu estou fraco, eu preciso de muita fibra para ativar. E nesse monte de fibra, eu vou ter que bater mais, vou ter que aumentar minha frequência cardíaca para dar o suporte sanguíneo para aquela estrutura muscular. Se eu sou muito forte, eu preciso de menos fibras para fazer aquele mesmo trabalho. Então, eu poupo o coração.
Então, legal. isso é um cardioprotetor. Que aula, hein? Cara, um negócio que aconteceu comigo, né? Um tio meu, né? Pra que você tá ficar malhando, ficar tomando esses suplementos, não sei o quê? Vai fazer uma corrida. Beleza. Teve um dia que minha avó, que não estava andando bem, caiu. Não estava conseguindo levantar. Ele estava perto, estava ele e minha mãe. Não conseguiu levantar ela. Quem que ele chamou? Quem que minha mãe chamou? Chama o Gabriel. Aí uma pessoa que negligenciou ali a musculação, a alimentação, uma hora precisou e não pôde, né? Pode salvar vidas, né, Maradona? Por que as pessoas elas criticam? Porque não é o que elas fazem. Então, hoje as pessoas, tudo que está fora do contexto é ruim, tem um lado negativo, as pessoas julgam, porque não é comum. Então, a mudança de mentalidade é você entender que é o seguinte, não quer dizer que eu não quero que seja ruim. Eu tenho que entender que é uma outra forma de você ver a vida e viver e ter seus benefícios e vantagens para aquela atividade física. Exemplo, o CrossFit é uma coisa que eu não gosto, mas eu não posso falar que ele é ruim. Ela machuca mais, tudo bem, mas machuca mais por outros pré-requisitos, porque trabalha com potência, intensidade alta, motivação e momentos de fadiga. E, às vezes, a formação, o amadurecimento das pessoas que estão fazendo CrossFit, talvez está vindo muito rápido. E também, quando você põe numa turma, você não tem um trabalho personalizado e individualizado como na musculação. É todo mundo fazendo junto. Então, um motiva o outro. Então, tem a competição. Então, uma pessoa está cansada, às vezes está motivada, pegou uma carga que ele não conseguiria, ela fica mais vulnerável a se machucar. Mas não que ela machucou por causa do CrossFit, porque é o seguinte, se acelerou a máquina, qualquer falha do motor, ela vai ficar parada. Se eu fizer um treino meia boca, se eu pegar o carro e ficar andando a maciosa, eu posso ter problemas sérios de mecânica elétrica no meu carro e ela não me deixar na mão. Mas se eu pego um carro de Fórmula 1, qualquer problema no motor, na parte elétrica, ele vai parar na primeira volta. Porque quando você trabalha no limite da máquina, qualquer estrutura, qualquer falha vai ficar aparente. Então eu falo muito isso. Então eu não posso criticar algo que eu não gosto. Eu posso falar, eu não gosto do CrossFit, mas eu não posso falar que aquilo é ruim. Talvez as pessoas que falam o seguinte, isso aí é ruim, você vai te matar. É porque ela não tem a bagagem, a competência de pagar o preço que você está pagando. A coragem. A coragem, entendeu? O culhão mesmo, de, o cara tá bom, porque quer te desmerecer para que a minha incompetência possa ficar confortável. Pois é. Mas é verdade. O Marcão dos Venenos esteve aqui e a gente conversou um pouquinho sobre isso, porque ele está vivendo um momento delicado agora, recuperando, né? Quase que ele morreu, e ele recebe algumas mensagens na rede social das pessoas. Aí, tá vendo? Só que aí você vai ver a pessoa que está criticando, você entra no perfil dela. É aquela pessoa que, primeiro, ela não tem shape, ela não treina, e na maioria das vezes ela não mostra nada na rede social. É uma pessoa que não tenta nada. E aí, quando alguém tenta e acontece algum deslize, alguma coisa que sai do esperado, né, a pessoa está ali pronta para criticar, para tentar rir da falha do outro ali, da derrota. Aí, assim, isso nós estamos cansados de ver. Todo mundo quer bater palma na sua queda. Mas são poucas pessoas que na sua queda te dão a mão e te põem para cima. E te motiva para vocês poderem se levantar. Então, pessoas para te jogar para baixo, né, e bater e rir quando você está na lama, tem várias. Mas a gente tem amadurecimento de saber quem nós somos, quem nós éramos e para onde a gente vai. Para que a gente possa entender as críticas construtivas e também pejorativas e a gente não se contaminar e ficar triste com isso. A gente entender que aquilo ali veio de uma pessoa, cara, que não sabe a sua história, não conhece o nosso esporte e muito menos não está nem um pouco afim do nosso bem-estar. Então, problema. E outra coisa, qualquer pessoa que passar por aquilo vai definhar. Não é porque ele usou anabolizante ou não. Talvez, por ele ter usado mais anabolizante, se um dia ele for para a UTI, quem sobrevive é quem foi mais forte. Ele falou isso, o médico comentou isso com ele. A massa muscular salvou ele. A massa muscular salvou ele. Talvez se ele tivesse ido.
mas se ele tivesse tomado anabolizante, ele não teria tido isso. Mas será que foi anabolizante que deu? Eu acho que não. Que eu saiba, não foi o anabolizante que deu a parte Não, renal. ele teve dengue, teve anemia, misturou tanto de coisa. Não teve, foi comorbidade de outras coisas. Mas não foi os anabólicos. Sim. então, ele teve uma... Assim, Só que as pessoas julgam, não. Não tem jeito, né? Agora, é o seguinte. Para as pessoas que estão começando agora no fisiculturismo, qual que é o maior erro que elas estão cometendo? Qual o seu conselho? Vou falar que erro, não, porque ninguém faz errado. A não ser que seja uma coisa muito... A pessoa seja ignorante, né? Mas hoje tem muita informação. Mas as desinformações em excesso prejudicam. Então, o primeiro passo, quer ser um fisiculturismo? Ande com o fisiculturista. Mas também ande com pessoas que sejam referência, que tenham uma experiência, que sejam formadas. Que sabem o que está fazendo. Que sejam coerentes no que elas estão fazendo, que sejam profissionais dentro desse contexto. Porque coach, nós temos aí vários tipos de coach. Tem gente lá que fez um trabalho de preparação comigo, no outro final de semana, depois da competição dele, já estava fazendo consultoria. Uma experiência de uma preparação. E o cara nem era formado. Hoje está cheio de coach dentro das academias, treinando, passando anabolizante, prescrevendo treino, e não são nutricionistas, não são educador físico, muito menos médico. E muito menos, às vezes só porque subiu... E não tem nem experiência ali. Não, e às vezes subiu no campeonato uma vez só. E achando que sabe muito. Mas, sim, procure pessoas que já vivenciaram, pessoas que já performaram vários atletas, pessoas que já têm formação, porque a formação acadêmica não quer dizer que ela vai ser competente, mas a pessoa que tem uma formação, ela tem uma capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar o aluno ou o atleta de uma forma mais global, holística, integrada, e pensar sempre nos excessos e também das complicações que pela aquela estratégia que ele colocar. Sim. Tem que saber os prós e os contras, não tem jeito. E às vezes tem uns bem-aventurados aí que só mostram o lado bom, mas a hora que vem a dor de cabeça, o cara pula fora e não quer resolver o problema. E para aquela pessoa que está começando, sim, qual seria a divisão ideal de treinos ou varia de pessoa para pessoa? A melhor divisão, a pessoa nunca treinou, ela tem que pelo menos conhecer a musculação. Vai lá, faz um exercício para cada agrupamento. Depois ela começou a melhorar, passa para ficha A e B, treinando tudo que puxa, tudo que empurra. Você pode treinar membros superiores um dia, membros superiores e membros inferiores no outro. Tem várias estratégias. O importa é que cada vez que você for treinando, você aumentar o volume de treino, as cargas e a dificuldade para cada agrupamento. Legal. Se você evoluir de uma forma progressiva, você não fazer nada que às vezes está aí contra a sua individualidade, né? O seu bem-estar. Se você faz um exercício e sente dor, cara, não faça. Busque focar na técnica. Busque aprimorar o gesto motor do exercício antes de evoluir a amplitude. Carga. Primeiro você trabalha a técnica, depois aumentar a carga. As pessoas estão querendo aumentar a carga sem entender da técnica, sem mexer na técnica. Mas eu acho que tudo é uma progressão. Entende? E respeitar cada fase. Tudo tem fase. E caso a pessoa consiga ir apenas um dia na semana na academia, ela tem resultado? Cara, tem. Tem. Mas vai ser a longo prazo, vai demorar muito mais. Tem, mas não vai ter o físico que ele gostaria de ter. Mas vai ter, pelo menos ela... Mas, na verdade, questão de saúde, não, porque o American College fala que você tem que estar, pelo menos, gastando de 200 a 300 quilocalorias todos os dias para você sair do sedentarismo. Uma vez por semana não vai... Não vai ter... É 6 para 1. É 6 para 1. Você fazer todos os dias, ter um gasto de 200 a 300 calorias, já está saindo do sedentarismo. É melhor você ir... A musculação é pelo menos 3 vezes por semana. Você ir um dia fazer meia hora todo dia do que você ir uma vez na semana e ficar lá 4 horas direto. Eu sou desse favor. Quais são os 3
principais suplementos aí que a pessoa deve ingerir quando está praticando Ó, musculação? primeiro ponto, a parte da alimentação, ela tem que entender o seguinte, ele precisa de proteína, que são fontes proteicas, ovo, carne, frango, peixe. Você tem que ter bons carboidratos, batata, bananas, frutas, né, pão, macarrão, né, batata doce, arroz e também um pouco de gordura boa, que às vezes é botar lá abacate, coco, as oleaginosas, né? Você tem lá o óleo o azeite, propriamente dito, mas dosagens mais brandas e equalizar isso tudo. Quando você não consegue comer na hora certa e suprir a sua demanda, né, energética de nutrientes naquelas refeições, aí você usa os suplementos. Então, talvez um dos suplementos que poderia te ajudar seria o whey protein, que é uma fonte proteica. Né? Você tem dos carboidratos, você tem os hipercalóricos, quando você não consegue preparar a comida. E você tem alguns suplementos que potencializam a sua performance. Né? Você tem os pré-treinos. Um pré-treino que te ajuda para você ter força agudamente é a cafeína. Mas tem outros, como a creatina, beta-alanina, arginina, L-citronina, que cronicamente vai te ajudar a você ter mais hipertrofia. A creatina, você consegue a dose da creatina na alimentação? Você vai ter que comer uma quantidade de carne, uma quantidade grande de carne. Carne vermelha, né? Carne vermelha. Dependendo a quantidade de carne vermelha que você come, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ô Gabriel, a gente tem quanto tempo? Acabou? A gente combinou 20 minutos a mais. 20 minutos a mais, encerraria às 3h20. Tá bom. Então vamos, assim, nós vamos cortar essa conversa nossa aqui. Ô Gabriel, então estamos chegando mais um final, né? De podcast, né? Tem mais alguma pergunta que você gostaria de explorar aí do Maradona? Cara, tem. Quais são os 3 suplementos fitoterápicos que você indicaria para quem está querendo aumentar a testosterona natural? Feno grego, você tem ali, né, a Tribulus terrestre e a maca peruana. Maca peruana. Eu tomo esses 3, só o Tribulus que eu não estou... O Tribulus não é um minha de testosterona, ela vem da saponina, que ela é um vasodilatador. Mas a maca peruana e feno grego... E qual a quantidade ideal de proteína indicada para o indivíduo? A proteína, quando você quer performar na hipertrofia, é de 1,6 a 2,2 por quilo. Então, uma pessoa de 100 quilos precisa de 220 gramas de proteína diária. Se for fazer ingestão aí de 6 refeições, né, daria mais ou menos 36, 35. Você ingere isso aí, Jefinho? Não. Pensando agora, bem, a pergunta final, né? É possível uma pessoa fazer consultoria ou personal com você, Fernando Maradona? Como que funciona? Bom, a parte da consultoria a gente vai avaliar, né, a parte da avaliação física, né, com bioimpedância e adipometria, fazer uma análise postural para a gente ver quais são os exercícios para poder fazer, para dar o equilíbrio e tirar as disfunções e para que você possa treinar sem prejudicar e alterar a sua performance, tanto no treino quanto a nível de saúde. Montar a sua parte da sua alimentação, fazer essa periodização a cada de 15 a 21 dias e fazer os ajustes e a montagem dos treinos. Top. Então, a consultoria ela vai abranger tanto a parte de dieta e de treino e ela é de uma forma a cada 3 semanas o acompanhamento. Cara, e como que foi a ideia de fazer o Maradona Classic? Um campeonato que todos os atletas mineiros, né, estão participando, de como surgiu essa ideia e qual será o próximo? Bom, essa ideia é sempre assim. Na verdade, a gente fez os campeonatos, a gente fez o Generation Aero Show e depois a gente fez o Maradona Classic, que eu acho que é o meu campeonato, para divulgar a minha pessoa e deixar um legado para a turma. Mas, assim, sempre teve outros atletas que inspiraram, tinha um do Sardinha, né? Tinha também do Eduardo Corrêa, a gente fez aqui em Belo Horizonte o Maradona Classic. Tinha que ter, né? Top demais. Cara, então é isso, cara. Que Chegamos, prazer né? imenso, tá? Ter um Mr. Olímpia aqui no nosso podcast. Que Muito isso? obrigado. As 3 palavras-chave rapidinho. Eu tenho que até, ó. As 3 palavras-chave que eu vejo em você. Serenidade, apesar de ser um cara bruto.
carisma, você tem um carisma bacana aí e você é um cara técnico, cara. Tecnicamente você dá show, você deu aula aqui Eu hoje. Eu aprendi tenho certeza muito que quem aqui está nesse assistindo nosso podcast vai sair doutorado É isso aí. desse aprendizado. Então, não desanima, não. Faça o que tem que ser feito, põe amor no que você faz, que ao seu tempo você vai conquistar o que você sonhou. É isso aí. Muito obrigado. Então é isso aí, galera. Agora o shape vem. Final, abraço. Podcast Revolution, mudança de mentalidade.